Salmo 107. Acharam aí? Salmo 107. Pena que o outro microfone está descarregado, eu queria compartilhar com vocês. Mas o texto diz assim, ó, 107 a partir do versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Você foi resgatado da mão do inimigo? Foi resgatado, sim ou não? Sim. Resgatou, congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Olha que a Bíblia fala muito de lugares áridos. A Bíblia diz que quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele sai em busca de lugares áridos, lugares desertos, lugares vazios, lugares, cheio de coisas ruins. Então aqui você entende que esses lugares que a Bíblia fala é o coração de pessoas ruins. Quando a Bíblia fala que os demônios saem em busca de corações vazios, cheios de imundície, cheios de sujeiras, vazios de Deus, mas cheios de que não presta, com tristeza, angústia, mágoa, coisas perversas no coração, ele sai em busca. Aí quando ele não encontra, ele volta para a sua primeira casa ali, encontra limpa, adornada, ele volta com mais 7 legiões e torna o estado daquela pessoa pior. Mas aqui a Bíblia está falando que esse povo andava também sobre lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. A gente fica assim, perdido, sem poder, sabe onde é que fica? Quando estamos sem Cristo é assim. Mas aí Jesus vem. No versículo 6 diz assim, então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. O que eu entendo aqui, irmãos? Que primeira coisa, precisamos dar graças a Deus, porque Ele é bom. O que é que Deus é para você? Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Ele é bom, e as misericórdias duram para sempre. Então diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Diga, eu e você foi resgatado das mãos do inimigo? Você foi resgatado? Eu fui resgatado. Olha a música que nós cantamos: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Fui dia de sol, sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva. Então você que foi salvo, eu que fui salvo, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que hoje tivéssemos vidas e vida em abundância. Então está dizendo: vocês clame a mim. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade que pudesse morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. Está angustiado? Está difícil? Como é que está a tua caminhada? Tem dado tudo certo? Ou algumas coisas sim, outras não? Clame ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade que pudesse morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte,
presos em aflições e correntes de ferro. Aqui o salmista está descrevendo, sabe quem? Eu e você. Aqui esse texto está falando, são pessoas que foram achados do Senhor, foram salvas pelo Senhor, foram cuidadas pelo Senhor, mas um dado momento, o que elas fizeram? Porque o versículo 7 fala assim, conduziu-os pelo caminho direito. Cristo salvou, libertou, cuidou, tratou pelo caminho direito, para que fosse a cidade que pudesse morar. Aí o versículo 10 fala, alguns se assentaram aonde? Nas trevas e nas sombras da morte. É como se eu estivesse ouvindo assim, numa sentei nas rodas dos escarnecedores. Olha que a Bíblia fala, assentar é ficar, é você dar atenção àquilo, né? Quando você senta e não dá, você quer dar atenção, não é isso? Senão você não fica, eu vou sentar aqui um pouquinho, eu vou descansar. Vai descansar no lugar errado. Onde está descansando? Onde está prestando atenção? Onde está perdendo o seu tempo? Nas trevas e nas sombras da morte, presos aonde? Em aflições e em correntes de ferro. As pessoas estão assim, presas, acorrentadas, muitas das vezes presa numa tela, muitas das vezes presa nos seus problemas. Tem uma parente nossa que deixou de viver porque o filho morreu. Ela tinha um casal, diferença pouca, se eu não me engano, de meses, um ano mais ou menos no máximo. Eu não sou muito bom para isso. Sei que eram os dois quase a mesma idade, um menino e uma menina. Aos 6, 7 anos, 8 anos, para essa faixa, um morreu, o menino morreu. Ela deixou de viver, ela abandonou casa, ela abandonou a outra filha que precisava dela, o esposo, e se embriagou na cachaça, no vício, no álcool. E toda vez, já tem muitos anos isso, a filha dela já casou, já deu neto, a vida destruída ela está, mas toda vez que você vai conversar com ela, ela lembra do filho. Presa, ela paralisou a sua vida. Cristo não quer isso. Uma criança está no céu, está nos braços do Senhor. Ela deixou quem estava aqui, mas se prendeu naquela prisão, nas correntes. Pessoas que estão presas, muitas das vezes em relacionamentos tóxicos, presas em mentiras, presa em tanta coisa ruim. Por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Por isso que estão assim. Essas pessoas desprezaram a palavra de Deus, o conselho do Altíssimo. Aí talvez diga, não, sim. Porque as pessoas acham que a Bíblia é só para os crentes. Hoje chegou uma pessoa lá e questionando, que a namorada estava questionando porque ele saiu para beber, não sei o que, e ela é crente e tal. Ele falou, eu falei, e quem te disse que isso tem nada a ver com cristão? Isso é para todo mundo. Você quer ter saúde? Pare de beber. As drogas, os vícios, as festas mundanas, é para todo mundo. Se você não entender isso, vai sofrer as consequências, independente que você seja crente ou não. Às vezes, sabe o que acontece? As pessoas, principalmente os jovens, eles saem da igreja, filhos de crente, está na igreja, está servindo a Deus, aí eles saem da igreja porque eles querem fazer aquilo que agrada o seu coração. Então eles acham que saindo da igreja ele está agora liberado para fazer tudo que ele não podia fazer na igreja. Já que eu não estou na igreja, agora eu posso ouvir música mundana.
Meu pai não vai dizer nada. Agora que eu não estou mais na igreja, eu posso xingar. Agora que eu não estou mais na igreja, eu posso beber. Agora, sendo que está prejudicando a ele mesmo. Então, olha como é a nossa cabeça. Rejeitamos a palavra de Deus e colocamos essa desculpa. Aí a palavra está dizendo, por esse motivo vocês rejeitaram, é por isso que estão sofrendo, sentado à beira da morte. Não tem expectativa de vida, não tem dias melhores. Mas o texto é interessante. Versículo 12, de modo que lhes abateu o coração com trabalho. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Tem pessoas que estão assim. Está tão acabada, tão destruída, está caída e não tem quem socorra. Está em estado bravo. Tem um mesmo que a gente conhece que passou a noite toda me abusando, mandando mensagem no WhatsApp, me esculhambando e tudo quanto é nome. Mas está lá, não tem quem socorra, porque ele não quer ajuda, não quer socorro. Então, olha só que lindo. Eu aqui pintei um caos, né? Pessoas que estão acabadas, porque abandonaram a Cristo, porque rejeitaram a palavra de Deus. Mas olha o que o versículo 13 diz. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulação, tirou-os das trevas e das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Sabe por quê, irmão? Está no versículo 1. Dei graças a Deus porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mesmo essas pessoas que desprezaram a palavra de Deus, que abandonaram, que rejeitaram e que abraçam o mal, se eles clamarem, tem perdão, tem misericórdia, porque Ele é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Não dá para compreender, irmã. A nossa natureza humana, quando nós olhamos pessoas que fizeram coisas horríveis, a gente é muitas das vezes enraivados, zangados por aquele ato. Você merece, é a morte, você não matou, você tem que morrer. Mas Cristo diz não, enquanto a vida e a esperança, não tem que morrer nada. Quando Caim matou Abel, a primeira preocupação de Caim foi: vão me matar, Deus. Aí eu olho, claro, você matou o seu irmão, o inocente, nada fez, e você mata. Isso é eu falando. Mas sabe o que é que Deus diz? Não irão lhe matar, ainda colocarei um sinal em você, porque quem tocar em você vai sofrer 7 vezes mais. Eu não entendo. Deus é Deus de vivo, Ele não é Deus de mortos. Morreu, segue o juízo. Morreu com Cristo, oh glória, está salvo, está esperando, porque a Bíblia diz que ressuscitará primeiro naquele grande dia. Mas enquanto a vida, é por isso que a gente vê essas pessoas ruins, é ruim de morrer. Acho que se eu sair aqui de um carro, tiver algum acidente, cair eu morro. Mas o ladrão toma um bocado de tiro, o carro capota e cai de pega fogo, e ele sai, não tem um arranhão. Não é assim? Aí você fica, meu Deus, por que esse fulano não morre? O bicho é ruim, viu? É as misericórdias de Deus. Pessoas
pessoas orando, é a mãe orando, é o pai orando, é a família, é a igreja. Salva, liberta, quebra, Senhor, não deixa descer para o inferno não, liberta aquela alma. Então tome cuidado, porque quando você agrada ao Senhor, Ele te leva para casa. Esse povo não tem vida, mas a palavra diz: se ele clamar. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que já vieram contar nas igrejas, que estava lá cravado de bala, as polícias em cima, e ele olha e diz assim: se o Senhor me tirar daqui, eu não faço mais nunca isso. E aí Deus vai e o tira. Aí ele volta a fazer a mesma coisa. Aí quando ele clama a Deus, está lá pronto, vai entender. É por isso que Paulo diz que o amor de Jesus nos constrange. Não é assim? Versículo 17: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão o quê? Afligidos. Insensatos serão o quê? Afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra livra, a palavra sara, a palavra tira daquilo que era mortal. Olha o poder, olha irmãos, se essa palavra não mudar a sua vida, nada mais muda. Se esse texto que estamos lendo aqui, a palavra do Senhor, nua e crua, limpa, sem alteração, se isso aqui não mudar a sua vida, nada mais pode mudar. Não adianta vir orar, não adianta cantar, não adianta vir à igreja todo dia, se não colocar essas palavras no coração e as praticar. É por isso que tem muitas pessoas que ficam de igreja em igreja, de igreja em igreja, de culto em culto. Aí você pergunta: era o que foi lido da igreja? Não sabe. Precisamos ler e praticar. Olha que a Bíblia diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então aqui até quem não sabe ler pode guardar no coração, porque ele vai ouvir a palavra. Nos meus momentos mais difíceis, não foi louvor, não foram amigos, e muitas das vezes nem a oração, falo de mim, minha própria, foi a palavra de Deus. Alguém falava uma palavra para mim, eu tomava posse, às vezes até eu mesmo, me vinha à memória um texto, e aí você passa a acreditar e confiar no Senhor, porque a palavra ela tem poder. Aqui é a palavra de Deus, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. 22, que ofereçam sacrifício de oração, de ação de graça, e proclame com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou, fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus e desceram até o abismo. No meio dessas angústias,
desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria. Assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que exaltem na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciões. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem o comércio na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as maravilhas da profundeza do abismo. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que esses homens que vivem no mar, os marinheiros, uma coisa é você estar aqui na terra olhando para o mar, outra coisa é você estar em alto mar em um navio. Aí você olha aquela imensidão e seu navio se torna uma gotinha flutuando. À noite, imagina que aquelas pessoas do Titanic não sofreram ali. É por isso que o texto está dizendo aqui, essas pessoas que sabem ver as obras de Deus, porque elas olham, elas não tem como. Aí quando o mar se agita, qual o maior desejo do marinheiro? É voltar ao porto seguro, é voltar ao lugar de terra firme. Às vezes na nossa vida, a vida está nos agitando para um lado, nos agitando para o outro, as ondas são bravias, são mais altas que nós, estamos morrendo afogados e precisamos muitas das vezes clamar ao Senhor para que as águas se acalmem. Eu não sei o que está agitado na tua vida, mas se você clamar ao Senhor, vai ter calmaria. Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida de tudo e coloca tudo no seu devido lugar. Ele faz cessar a tormenta, Ele traz a calmaria. Ele faz cessar a tormenta, Ele traz a calmaria, Ele traz à existência aquilo que não é. Ele é Deus e Ele é bom. Na angústia, clame ao Senhor. Está angustiado? Clame ao Senhor. Clamar, muito sabe que clamar é gritar, né? Você já viu uma pessoa no desespero gritando? Tu acha que alguém que está ali se afogando vai gritar, socorro, socorro? Ele vai gritar até que não puder mais. Você já viu o grito do medo? Uma pessoa quando está com medo, o grito é terrível, né? Clame ao Senhor, grite. Tem hora que tem momentos que não é para orar, é para clamar. Mas a gente tem vergonha de clamar. Sabia que tem vergonha de clamar? As pessoas vão ouvir. Você sabia? A gente tem vergonha de clamar. Tem? Eu também tenho, irmão. Só que tem momentos que eu tive que clamar. Teve momentos que eu tive que, rapaz, eu vou clamar, porque eu preciso da vitória, eu preciso que o Senhor me veja. Eu tive que clamar. Então só clama quem de fato está acabado. Porque parece que quando a gente tem força, a gente não clama, a gente não grita, a gente tem força ainda, né? Então aqui está trazendo situações de pessoas que estão lá embaixo, acabada, destruída.
Então ele traz vários exemplos. Pessoas que estão em alto mar, pessoas que estão em ondas bravias, pessoas que estão em coisas terríveis para resolver e não resolvem. Mas se você clamar, Ele vai te ouvir, porque os céus são altos, tão altos, tão altos, altos, muito altos. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Ele ouve o nosso clamor. Olha só. 25. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus e desceram até o abismo. No meio destas angústias, desfaleciam-lhe a alma. Versículo 33. Deus transformou os rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles o multiplicarão muito, e o gado deles não diminuiu. Mas, outra vez, foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e faz andar errantes, onde não há caminhos, mas levanta da opressão o necessitado, e faz aumentar a sua família como um rebanho. Vou repetir para você, mas Deus levanta da opressão o necessitado, e faz aumentar a sua família como um rebanho, e os retos veem isso e se alegram, mas todos os príncipes têm de fechar a boca. Quem é sábio, entende, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Sabe o que a palavra está dizendo? Se você der ouvido ao que está escrito aqui, você será bem-aventurado, você será abençoado. Você não precisará correr atrás de bênçãos. As bênçãos te alcançarão. A gente fica correndo, né? Atrás de bênção. A palavra de Deus quer que as bênçãos que vêm até nós. Então, quem tem entendimento, quem é sábio, preste atenção. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios têm que fechar a boca. Nós precisamos nos alegrar com a vitória do outro. Nós precisamos nos alegrar e dizer: Senhor, a minha está perto, a minha está perto de chegar. Não é assim? Porque aquele que não se alegra com a vitória do outro está em pecado. Deus não se agrada disso. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, lembre-se disso. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus, Ele não é mentiroso. Ele não abandona seus filhos, Ele não despreza aquele que vai até Ele. Nós lemos aqui vários exemplos. Aqueles que se agarraram em Cristo, mas estão passando por alguma luta, quando eles clamam, Deus os abençoa. Nós vimos aquele que foi abençoado por Deus, mas abandonou a Cristo e foi viver a vida do seu jeito. Estava lá perto de morrer, já acabado, destruído, mas quando ele clamou, Deus o abençoou. Nós vimos pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão na luta, o mar simboliza isso, pessoas que estão correndo atrás, mas que estão orando, que estão buscando, estão tentando, mas parece que as coisas não andam, parece que as coisas não funcionam, porque parece que as ondas são mais fortes que você.
está sendo tragado pelas ondas, tragado pelas lutas. Aí você lembra de clamar. Quando você clama, Deus ouve e te socorre. Ele diz que pega aquele que tem, que está lá em um lugar bom, tira. E pega aquele que mora num deserto, faz o deserto brotar, faz o deserto germinar. Você sabia que o nosso país, o Brasil, vai passar por um momento muito difícil? Já está passando. De sequidão. Dias difíceis. Portanto, você precisa entender que os tempos é mau. Mas todo aquele que colocar a sua confiança em Deus, não faltará nada. Mas quem estiver esperando por Lula, quem estiver esperando por Bolsonaro, quem estiver esperando por Moema, quem estiver esperando por Rui Costa, quem estiver esperando por A, por B, pelo patrão, vai passar necessidade. Café pode ir para R$100. Na sua casa não vai faltar café. Para quem não gosta, né? Ovo pode chegar a 200, sua casa não vai faltar. Farinha, açúcar, o que tiver aí pode subir, mas Deus não vai deixar faltar na sua mesa. Se você colocar a sua confiança em Deus. Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Não é isso? Vamos colocar de pé? É isso aí, minha irmã. Precisamos confiar. Somos dependentes do Senhor. Tudo. Eu sou dependente. Total. E Ele não deixa faltar nada. Providencia. Providencia. Porque às vezes, irmã, a gente busca muita coisa que nós não precisamos. Mas o essencial Deus não deixa faltar. Sabia? Já pensou se Deus desligar o ar agora? Se Ele parar de enviar a chuva, vai ter plantação, vai ter alimento? Olha só. Mesmo o povo sendo mal, mesmo o povo, Deus envia a chuva, Deus envia o sol, Deus envia o ar, Deus envia tudo isso aí para a gente. Mas Ele é fiel, Ele é bom. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Te entregamos a nossa vida em tuas mãos, leva-nos em paz e em segurança, e que esta palavra fique em nosso coração, e que o roubador de palavra não venha ter poder na nossa mente, e que possamos guardar no coração e viver a tua palavra, que toda tempestade seja acalmada, e que nós possamos viver a tua vontade, em nome de Jesus. Nós abençoamos os dízimos e as ofertas da tua casa, multiplica os celeiros dos teus filhos, aquele que contribuiu, aquele também que não conseguiu contribuir, que você possa derramar bênçãos sem medidas, e abençoa todo aquele que tem dedicado o seu tempo, dedicado um pouco da sua vida para esta obra. Por isso, Senhor, te agradeço, e nós encerramos este culto em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês. Você diga amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus.